Olá, eu sou Munif Hatem, médico ortopedista especialista em quadril. Iremos discutir os tipos de próteses utilizados em cirurgias de artroplastia do quadril e como elas são inseridas. A cirurgia de artroplastia do quadril tem o potencial de mudar a vida de muitos pacientes, devolvendo-os uma vida sem dor e ativa. Esta cirurgia é popularmente conhecida como prótese de quadril e envolve a reconstrução da articulação do quadril com materiais sintéticos. Da mesma forma que o quadril natural, a prótese de quadril possui basicamente duas partes, acetabular e femoral. Existe uma grande diversidade de modelos, variando desde o meio como se fixa a prótese ao osso até o tipo de material utilizado onde ocorre o movimento. Começaremos pelos componentes acetabulares, classificando-os em cimentados ou não cimentados. O cimento ortopédico funciona como uma argamassa entre o implante e o osso hospedeiro. Esse cimento é um polímero conhecido como polimetacrilato de metila. No momento da cirurgia, ele é produzido a partir da mistura de uma porção em pó e uma líquida, adquirindo consistência pastosa. Após, o cimento é colocado no osso e solidifica em alguns minutos, permitindo a fixação do implante ao osso do paciente no momento da cirurgia. Este é um exemplo de componente acetabular cimentado. Ele é produzido a partir de um plástico especial conhecido como polietileno de ultra alto peso molecular. Diversos diâmetros são disponíveis, de acordo com a anatomia do paciente. A sua superfície externa é feita de maneira a facilitar a fixação ao osso com o cimento ósseo. Ele possui um anel metálico que permite a sua identificação na radiografia. Esta é a superfície interna, onde a cabeça femoral irá articular. A radiografia exemplifica um componente acetabular cimentado. Este é um componente acetabular não cimentado de liga de titânio. A sua superfície externa possui microporosidades para onde deve acontecer o crescimento ósseo. Ele possui orifícios para a colocação de parafusos, utilizados algumas vezes para auxiliar na estabilização do componente. Na superfície interna é encaixada a parte que fará articulação com a cabeça femoral, podendo ser de plástico ou cerâmica. A radiografia demonstra um componente acetabular não cimentado, com dois parafusos para a fixação inicial. Assim como o componente acetabular, os componentes femorais também podem ser cimentados ou não cimentados. Aqui mostramos um componente femoral cimentado em aço inoxidável com superfície polida. Esses componentes são fabricados em diferentes tamanhos para serem usados em canais femorais de diferentes dimensões. Este é um exemplo de componente femoral cimentado visto em radiografia. Agora demonstramos um componente femoral não cimentado. Eles são fabricados em diferentes tamanhos, com modelos especiais para pacientes com canais femorais mais estreitos, largos ou deformados. A parte proximal é o local onde a cabeça femoral é acoplada. A parte intermediária contém microporos que devem ser preenchidos por osso para que ocorra a fixação da prótese ao osso do paciente. Este é outro modelo de componente femoral não cimentado e revestido com superfície diferente do anterior. Também existem componentes revestidos por materiais sintéticos com composição parecida à do osso e que ajudam na fixação da prótese ao osso do paciente. Esta radiografia apresenta uma prótese femoral não cimentada. Para fazer a articulação entre os componentes acetabular e femoral, utilizam-se cabeças femorais com diferentes diâmetros. Esta é uma cabeça femoral metálica. Esta é uma cabeça de cerâmica. O cirurgião também tem a opção de cabeças que encaixam em diferentes profundidades, permitindo que se ajuste a anatomia de cada paciente. Este é um exemplo de articulação cerâmica com cerâmica.
A radiografia à esquerda ilustra uma cabeça femoral metálica e a da direita uma de cerâmica. Em alguns casos, podem ser utilizadas cabeças femorais maiores, que articulam-se diretamente com a cartilagem do acetábulo, sem a inserção do componente acetabular. Nesses casos, a artroplastia é conhecida como parcial, e essa técnica é utilizada algumas vezes em casos de fratura do colo femoral. Aqui, a radiografia ilustra um exemplo de artroplastia parcial. A seguir, apresentaremos um vídeo mostrando de maneira resumida os passos de uma cirurgia de artroplastia do quadril com a inserção de componentes não cimentados. Nesta ilustração, o quadril esquerdo será operado. Antes da incisão, toda a equipe cirúrgica checa o lado a ser operado. Após o acesso cirúrgico, o quadril é luxado e a cabeça femoral é removida. O acetábulo é fresado, retirando-se a cartilagem lesada para a colocação do componente acetabular. Em seguida, prepara-se e fresa-se o fêmur para a inserção do componente femoral. A articulação é colocada no lugar e testada. É feita a checagem de que nenhum instrumental foi esquecido no paciente antes de se realizar o fechamento. Para facilitar o seu entendimento, apenas os tempos cirúrgicos referentes à inserção da prótese foram apresentados. A abordagem cirúrgica e o fechamento não foram demonstrados. Também existem outros tempos cirúrgicos intermediários e modificações na ordem em que são realizados dependendo da técnica empregada pelo cirurgião. O site www.quadrilcirurgia.com.br oferece informações mais detalhadas sobre a artroplastia e outros procedimentos cirúrgicos do quadril. Muito obrigado por sua atenção.